surgiu a imagem meiga de Marilda. Transformada a nossos olhos, nimbava-se de luz. Sorriso radiante de ternura, exteriorizava serenidade e paz. Ainda era a mesma adolescente, contudo aparentava mais idade. Vendo-nos, encaminhou-se a nosso encontro com as mãos estendidas num gesto de boas-vindas. Que Jesus os abençoe. Henrique, imenso prazer em vê-lo, meu amigo. Certamente estão aqui para nos ajudar. Fico-lhes muito grata pela bondade. Após trocar com ela algumas palavras gentis, Henrique nos apresentou a Marilda, que abraçou cada um de nós com carinho. Quando chegou a vez de Viviane, afagou-lhe os cabelos crespos. Como vai, minha querida? Muito satisfeita por estar aqui e poder conhecê-la, Marilda. Seja sempre bem-vinda. Viviane, mal contendo a emoção, arriscou-se a perguntar, já não nos vimos antes? Você me parece muito familiar. Com os olhos úmidos, Marilda abraçou-a novamente, sugerindo, quem sabe? É possível que, nas inúmeras romagens terrenas, tenhamos nos encontrado. Somos todos espíritos viajores no tempo, com vínculos insuspeitados uns com os outros, que não se rompem com a distância. Afastou-se de Viviane, considerando encerrado o assunto, embora nossa companheira tivesse feito menção de prosseguir. Agora, meus amigos, devo ausentar-me. O dever me chama e não posso demorar-me mais. Gostaria que um de nós acompanhasse. Estamos aqui em serviço ativo e sabe que pode contar conosco. Marilda sorriu, agradecida. Jesus o abençoe, meu amigo, pela sua generosa solicitude. Prefiro, no entanto, que fiquem aqui cuidando da nossa casa. Sei como lidar com o José Domingos. Não se preocupem. Logo estaremos de volta. Então, vá tranquila, Marilda. Cuidaremos de tudo até a sua volta, afirmou Henrique. Obrigada, meu amigo. Orem por nós. Meu irmão precisa muito de ajuda. Curioso, não contive uma pergunta que me queimava a ponta da língua. Para onde terá ido ele? Marilda virou-se para mim e esclareceu, com laivos de tristeza na voz. Para onde vai todas as noites, assim que adormece, César Augusto? Para a casa do médico, que julga responsável pelos seus infortúnios. A formosa entidade despediu-se e saiu, e nos pusemos a conversar. Jeremias, que aproveitava a ausência do enfermo para cuidar do casal, retornou à sala, participando da conversa. Agora entendo por que José Domingos afirmou que, enquanto ele permanece preso a um leito, o médico está andando por aí, livre, rico e feliz. Comentou Adriana. Sem dúvida. Ele sabe por que, durante o repouso do veículo corpóreo, vai atrás, apesar das suas deficiências, daquele que considera seu inimigo, explicou Henrique. O espírito é livre e vai aonde deseja, completou Jeremias. Já estudamos isso. Onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração, considerou Alberto. Só que, no caso do José Domingos, ele desvirtuou o seu tesouro, direcionando as atenções para alguém que considera um inimigo, sem ao menos ter certeza de que esse alguém realmente o teria prejudicado, aduzi. Jeremias, que falava pouco, exclamou, quem sabe, existirá algum vínculo entre eles, isto é, entre o enfermo e o médico. Quis eu saber, perguntando diretamente a Henrique. Sabemos que não existe efeito sem causa, não é? Necessário, portanto, estudar em profundidade o problema para encontrar as raízes que levaram aos fatos atuais. Henrique a continuar, mas fomos interrompidos. A mãe de Marilda, desprendida do corpo, assomou à porta do quarto e ficou assustada ao ver tanta gente. Voltou correndo para o corpo, acordando sob terrível pavor. Despertou o marido, que, de má vontade, esfregando os olhos, perguntou, o que está acontecendo, mulher? Me acordar no meio da noite, desse jeito, aí, Antonino, levei o maior susto. Imagine você que eu sonhei que a nossa casa estava cheia de gente. Será que isso é perigoso? Ouvi dizer que sonhar com muita gente é sinal de morte, de velório, de enterro. Ora, Alzira, vire essa boca pra lá. Tá ficando maluca, mulher? Nossa casa está bem,
Não tem ninguém estranho, e todos nós estamos com saúde. Até o Zé, que esse tem mais saúde que todos nós juntos. Mas a mulher, recostada no travesseiro, continuava desconfiada da nossa presença. Aí, Antonino, será que é a minha mãe que vai morrer? Anda meio adoentada, mas pare de besteiras, Alzira. Sua mãe é velha mas tem saúde de touro. Pare com isso. Vamos dormir, que estou cansado. Amanhã, quero começar a procurar emprego logo cedo. Ali presentes, não podíamos deixar de sorrir com a preocupação da mulher. Condoídos, fizemos uma prece. E Jeremias, com quem ela estava mais acostumada e tinha mais afinidade, aplicou-lhe um passe, tranquilizando-a. Durma, minha irmã. Acalme-se. Tudo está bem. Aos poucos, ela adormeceu. Jeremias aplicara-lhe energias de forma que adormecesse também em espírito, para poder repousar melhor e se reequilibrar do susto que levara. E o marido, Antonino? Indaguei. Esse não tem condições de nos ver. Como não acredita em nada, dorme a noite toda sem problemas. Ele não deixa o corpo durante o sono. Surpreendeu-se Adriana. Não. A liberdade do espírito está condicionada ao conhecimento que possui de espiritualidade. Se alguém não acredita que exista algo além do corpo, que morrer a descansar, permanece jungido ao veículo físico, também durante as horas de sono, condicionado pela própria mente. Deixamos o quarto para que os encarnados pudessem repousar melhor. Enquanto eles prosseguiam conversando, e Jeremias contando suas tarefas e os problemas que tinha de enfrentar, olhei para Viviane. Ela continuava calada e circunspecta. Ainda não dissera uma única palavra. Estava realmente preocupado com ela. Olhei para Henrique, procurando ajuda, mas o orientador devolveu meu olhar fazendo um imperceptível gesto em que me acalmava, dizendo-me que tivesse paciência e aguardasse. Então, deixei a coisa rolar. Não demorou muito, Marilda retornou com José Domingos. Agora podíamos vê-lo melhor. Quando passou por nós na sala, não deu para olharmos direito. Era um rapaz alto, forte, bonito, rosto regular, cabelos e olhos escuros. Tinha a mesma expressão concentrada de rancor que víramos. Ali, porém, ele se movimentava à vontade, falava e reclamava. Por que você não deixou que eu desse uns murros naquele cara? Ele merece, Marilda. Não, meu querido. Já temos conversado muito sobre isso. Ele não tem culpa dos desígnios divinos. O Dr. Vinícius é simplesmente um médico que trabalha dentro das limitações da medicina terrena. Se você está num leito hoje, é porque era necessário para seu progresso espiritual. A aceitação é o melhor remédio nestas circunstâncias. Temos que nos resignar ao que não pudermos evitar, sabendo que Deus é sábio, justo, bom e sabe o que faz. Baleilas. A verdade é que eu é que estou sofrendo as consequências do erro desse miserável. Com carinho e paciência infinitos, Marilda prosseguiu. Não houve erro, meu irmão, você tem que acreditar nisso, houve sim. Pior que isso. Sei que ele me odeia e me quer destruir, continuou afirmando o rapaz. Presos à cena em que se desenrolava à nossa frente, não vimos o estado de Viviane. Com o rosto entre as mãos, olhos arregalados e supremo espanto, ela gritou, é ele. É ele. Ele, que tenho procurado durante tanto tempo. Com serenidade, Henrique aproximou-se dela e disse, acalme-se, Viviane. Henrique, eu conheço. Nisso, todos os olhares tinham se voltado para nossa companheira, inclusive o de José Domingos, que dialogava com a irmã. O enfermo ouviu o que Viviane estava dizendo e se interessou. Fixou atenção nela, procurando nos escaninhos da memória onde já teria visto. Em choro convulsivo, ela aproximou-se do encanado, tocou-lhe o rosto com delicadeza. E a sorrir e a chorar, afirmou, sim, é você mesmo. É você, Alfredo. Tenho certeza. Lembra-se de mim? José Domingos, que olhava de forma estranha, ao ouvir aquele nome traço. Alfredo, pareceu despertar lentamente. As lembranças começaram a vir à tona, vagas cenas afloraram-lhe a memória, e ele demonstrou na fisionomia o que lhe ia por dentro da mente.
Lembro-me agora. Você é Ivete? Sim, sou eu mesma. Abraçaram-se, selando o reencontro depois de tanto tempo. Nós, que acompanhávamos a cena, também nos deixamos envolver. Sensibilizados, tínhamos os olhos úmidos e os corações agradecidos pela bênção dessa hora. Olhei Henrique, que sorria. Ele conhecia a história e por certo esperava esse desfecho. Aproximei-me discretamente e perguntei: você sabia o que ia acontecer hoje que? Não. Conheci os laços que unem Viviane e José Domingos, mas contei com as probabilidades, esperando que algo de positivo sucedesse. E Jesus nos ajudou para que tudo corresse bem. E agora? Prossegui. Agora. Temos muito trabalho pela frente. 11. Lembrando o passado. Decorridos os primeiros momentos de maior emoção, Viviane sentou-se, segurando as mãos de José Domingos, e começou a falar. Que coisa fantástica é a nossa mente. Até uns minutos atrás não me lembrava de nada. Agora tudo está muito claro na minha cabeça, como se uma janela para o passado tivesse sido aberta. E começou a narrar sua história. Nasci na França, em Paris, no século passado. Casei-me por interesse com um brasileiro, Hermírio, rico dono de terras, vindo a residir no Brasil. Alguns anos depois, numa festa, conheci Alfredo, por quem me apaixonei loucamente. Por ser casada, ter marido e filhos, nossa união tornou-os impossível. Dominados, porém, pela paixão, resolvemos que o único jeito de ficarmos juntos era matar meu esposo. Viviane fez uma pausa, enxugou as lágrimas e prosseguiu. Planejamos tudo cuidadosamente. A fazenda era grande e Hermírio costumava sair a cavalo percorrendo as lavouras de cana-de-açúcar, ou simplesmente internando-se nas matas. Alfredo ficaria de tocaia num ponto desse trajeto costumeiro, e o mataria. Nesse momento, José Domingos começou a chorar convulsivamente, gritando: estou arrependido. Eu não queria matá-lo. Fiquei escondido e, quando Hermírio passou, eu atingi na cabeça com um porrete. Caiu do cavalo e dei-lhe mais 2 golpes. Ficou lá no chão, estrebuchando. Fugi daquele lugar. Ninguém podia me encontrar ali. Ele se calou. Expressão distante, alucinada, olhos vítreos, mostrava no semblante todo o horror que aquelas lembranças evocavam. Viviane continuou a narrar. Algumas horas depois, 2 negros o encontraram e o levaram para a casa grande. Estava em triste estado. As pancadas o deixaram paralisado. Viveu mais alguns dias em agonia atroz, até que desencarnou. Ela calou-se, entregue às lembranças do passado. Vendo que Viviane parecia ter se esquecido de nós, Henrique incentivou a continuar. E depois, o que aconteceu? Olhando para ele como se voltasse a si, Viviane prosseguiu. Depois, uma nuvem negra pairou sobre nossas vidas. Casei-me com Alfredo, mas jamais fomos felizes. A sombra de Hermírio estava sempre entre nós. Nada dava certo. Nesse instante, deu entrada no recinto um homem que desconhecíamos. Vinha desarvorado, aflito. Quem me chama? Quem me chama? Henrique aproximou-se dele e, passando os braços sobre seus ombros, tranquilizou-o. Acalme-se, meu irmão. Tudo está bem. Só queremos conversar. Vendo José Domingos, ele se apavorou, misturando presente e passado, e fez menção de fugir. Não quero vê-lo. Esse demônio não me dá paz. Já disse que não tive intenção de prejudicá-lo, mas ele me acusa sempre. Sou médico, meu dever é salvar vidas, não matar. Piedade. Piedade. Jesus, ajuda-me. Não aguento mais. A cena, altamente dramática, era de profundo significado. Compreendemos, comovidos, que o recém-chegado era um médico, Dr. Vinícius, a quem o rapaz acusava pelos seus infortúnios. Henrique, que permanecia junto dele, com carinho levou-o para perto de Viviane e de José Domingos. Ninguém o acusa, meu irmão. Observe melhor essas 2 pessoas que aqui estão. Lembre-se. Volte ao passado. Vinícius olhou-se e algo dentro dele rompeu de que das recordações. Ivete.
É você? E ele, é Alfredo. Meu Deus! Agora me lembro de tudo. Vocês, de comum acordo, destruíram minha vida. Minha esposa é meu amigo. Por muito tempo os persegui, desejando vingança. Nesse ponto, Henrique interferiu, asseverando: sim, é verdade, meu irmão Hermílio. Lembre-se, porém, de que, antes de tomarem um novo corpo em regresso à Terra, todos vocês se prometeram perdão mútuo e refazimento dos laços afetivos. Agora é hora de construir e de pensar no futuro. Marilda, transfigurada a nossos olhos, aproximou-se do grupo, envolvendo-os com amor. José Domingos, ao vê-la, lembrou-se do passado e exclamou cheio de alegria: mamãe, sim, meu filho. Sou sua mãe, que nunca o abandonou. Apesar dos seus erros, amo-o como sempre. Pedi a Jesus que me permitisse ajudá-lo a reparar seus desatinos, e aqui estou. Agora vim como sua irmã, mas continuo a cuidar de você com o mesmo amor e o mesmo carinho. Virando-se para Viviane, a entidade abraçou-a, e você, minha querida Ivete, saldou uma parte dos seus débitos com a doença que por tantos anos a jungiu ao leito de dor. Continue trabalhando e servindo. Dona Eugênia. Quero pedir-lhe perdão pelos males que Alfredo e eu lhe causamos. A senhora sempre foi tão boa comigo. Não, Ivete, nada tenho a lhe perdoar. O que vocês fizeram Hermílio fizeram a si mesmos, tornando-se responsáveis perante a lei. Envolvendo Hermílio com imenso carinho, a entidade afagou-lhe os cabelos. Hermílio, mostre-se generoso e conceda-lhes o perdão. Aquele perdão que sai do íntimo, não dos lábios. Eles já sofreram muito e estão sofrendo ainda, especialmente Alfredo. Vamos começar uma nova era de entendimento e de paz, para as reconstruções do futuro. Abraçaram-se uns aos outros, comprometendo-se à mudança de atitudes. Nós, da equipe espiritual, estávamos emocionados. Vinícius foi levado de volta ao corpo físico por Jeremias, e José Domingos pela mãezinha, hoje irmã dedicada. Retornando ao presente, já como Marilda, a adolescente nos agradeceu o amparo da noite, convidando-nos à prece. Com os olhos úmidos e radiantes de intenso júbilo, ela proferiu esta bela oração: Senhor Jesus, generoso amigo. Nesta noite de bênçãos sem fim, quando tantas dádivas nos foram ofertadas pela misericórdia divina, queremos agradecer-te. Atendendo a nossos apelos, Senhor, proporcionaste-nos a oportunidade de ajudar entes queridos, há muito necessitados de socorro. Nada temos para te dar, Senhor, senão nossa boa vontade e desejo de servir, mas queremos de alguma forma repartir o muito que temos recebido. Que a tua bondade possa nos facultar os meios de trabalhar, auxiliando nossos semelhantes. Agradecidos pelo amparo dos amigos espirituais, colocando-nos à tua disposição. Fortalece-nos, Jesus amigo, nas estradas da vida, para que possamos melhorar sempre, a caminho do teu reino de paz. O ambiente tornou-se dulcíssimo pelas vibrações amorosas que Marilda externara na oração. Brandas sensações de paz e reconforto nos envolviam. Acompanhamos Marilda até o leito e despedimos-nos dela com imenso carinho. Ela conseguira conquistar nossa amizade nesse pequeno espaço de algumas horas. A admiração crescente por ela fazia com que desejássemos continuar prestando nossa ajuda àquela casa. Tudo calmo, olhamos Viviane, que agora se mostrava alegre e bem disposta. Por ora, nada mais tínhamos a fazer ali. Saímos. O céu estrelado nos envolveu como um manto de veludo. E daí? O que achou dessa abertura para o passado? Indaguei a Viviane. Ela respirou profundamente. Depois respondeu, contemplando as estrelas. Olha, César, é uma sensação que não tem paralelo. Gostei de ter desvendado um pouquinho do que já vivi. A responsabilidade pelos atos praticados começa a pesar de forma dolorosa. Voltei a sentir raiva de Hermílio quando o vi ingressar naquela sala. Sim, sei que ele foi nossa vítima naquela ocasião, mas acho que permaneceu mais forte, mais nítida para mim, a época em que ele se arvorou em perseguidor. Porque as lembranças são mais recentes e, por isso, mais intensas.
Da existência passada você não se recordava. Exato. Só me lembrei quando vi o José Domingos em espírito. Ficamos calados, mergulhados nos próprios pensamentos, até que ela considerou, mas, o fato de saber que podemos refazer nossos passos, trabalhar para reconstruir o que destruímos, ajudar quem prejudicamos, é também extremamente importante. Concordei com ela. Eu, igualmente, experimentara os mesmos sentimentos quando tive aquela regressão de memória. Sim, sei bem o que você está sentindo, amiga. E agora, César? Agora, certamente, vamos ter de trabalhar dentro de nós mesmos para vencer as inferioridades. A mágoa, o rancor, o ressentimento, o remorso, devem ser substituídos pelo amor e pelo desejo do bem, de forma que exercitemos a caridade cristã. Não é a isso que estamos nos propondo. Sem dúvida. Agora posso entender por que fiquei todos aqueles anos presa ao leito. Era a lei de ação e reação funcionando. Embora eu ignorasse, o tratamento corretivo estava acontecendo e o remédio amargo sendo ministrado para propiciar-me a cura da alma. Henrique, um pouco atrás de nós, ouviu nossa conversa e indagou, e não valeu a pena o sacrifício? Como valeu? Aqueles anos, que me pareciam tão sofridos, que se arrastavam pesados e enfadonhos, não representam mais nada. Hoje, só tenho que agradecer a Deus. O espaço cósmico estendia-se à nossa frente. Vencendo as distâncias, nos aproximamos de céu azul, nosso lar na espiritualidade, o qual aprendemos a amar. 12. Dia exaustivo. O movimento no hospital era intenso. Tínhamos sido alertados de que não tardaria a chegar um contingente de desencarnados em estado de grande necessidade. Acabavam de ser resgatados por excursão socorrista que partira da nossa instituição com destino às zonas inferiores. Assim, havia muito trabalho pela frente. Enfermeiros e atendentes, ligeiros, movimentavam-se de um lado para outro para atender a todas as solicitações. Arrumavam-se os leitos, ultimando os preparativos. Todos os servidores que tivessem condição e boa vontade deveriam apresentar-se para o trabalho de emergência. Mesmo os que estavam de folga. O aviso tinha sido expedido pela direção do hospital e, em resposta à solicitação, ali estávamos nós oferecendo nossa colaboração. Jesus afirmou que a seara é grande e os trabalhadores são poucos, o que mais do que nunca, ali, era uma realidade. Em virtude da grande carência de cooperadores treinados para assistência aos recém-chegados, todos nós nos engajamos nas atividades, salvo quem estivesse servindo em outra área ou impossibilitado de comparecer. No corre-corre que se estabelecera em razão das novas internações, ainda havia os albergados mais antigos, que estavam a exigir nossa atenção. Ao passar pela enfermaria 6, ouvi um chamado. César Augusto. Voltei sobre meus passos e deparei com Gustavo. Sentado no leito, olhava-me com curiosidade. Sorri, amistoso. Olá, Gustavo. Como tem passado? Vou levando. Sabe como é, se pudesse escolher, certamente não estaria aqui. Sempre o mesmo enfermo inconformado e rebelde. Apesar da pressa, parei e, com paciência, retruquei. Gustavo, meu amigo, não seja ingrato. Sua situação é infinitamente melhor aqui do que se continuasse entregue a si mesmo nas zonas inferiores. Ou já se esqueceu do que sofreu por lá? Constrangido, ele argumentou, eu sei. Não posso negar que aqui tenho mordomias que não tinha lá. Mas era diferente. Antes, tinha liberdade de me locomover à vontade, e aonde quisesse ninguém me impedia. Aqui, estou restrito a esta enfermaria. Não pude deixar de aduzir, ouvindo seus argumentos, isso é relativo, meu irmão. Você tinha liberdade nos limites da sua condição espiritual, e só entrava em ambientes cuja baixa vibração o permitisse. Não creio que isso seja uma vantagem. Aqui, ao contrário, sua posição é bem melhor e você reconheceria essa verdade se não fosse tão teimoso e rebelde. Quer saber? Há muita gente que daria tudo para estar no seu lugar. Além disso, pode ir até o jardim, passear,
sentar nos bancos e contemplar a natureza, mas aqui sou sozinho. Novamente a mesma reclamação. Ele estava me tomando muito tempo e era preciso cortar aquela conversa que não nos levaria a nada. Você não está sozinho, Gustavo. Sempre que posso, venho fazer-lhe companhia e sei que outros jovens fazem o mesmo. Fique aqui comigo agora. Não posso. Procure ler alguma coisa. Você tem excelentes livros na gaveta de sua mesa de cabeceira. Não gosto de ler, você sabe. Acho esses livros chatérrimos. Bem, então mais tarde virei fazer-lhe companhia. Podemos passear pelo jardim e conversar. Não vejo graça nisso, respondeu, fazendo uma careta. Bem, então podemos fazer outra coisa. Jogar xadrez, por exemplo. Não sei jogar. Eu ensino. Não quero e não gosto. Diante da má vontade do rapaz, pensei um pouco e respondi, um tanto irritado: Gustavo, você não quer companhia nem amizade. Sente falta, na verdade, é dos companheiros que lhe satisfaziam a dependência do vício. Lamento, meu amigo, mas nisso não posso atendê-lo. Agora tenho que ir, afirmei, já me preparando para sair. Dei alguns passos, mas ele gritou: espere. Espere um pouco. Que pressa! O que está acontecendo afinal? Todos estão superocupados. Não podem me dar atenção. Está para chegar um grupo de pessoas que foram retiradas da zona umbralina, tal qual aconteceu com você. Garanto-lhe que eles se sentirão muito felizes por receberem assistência nesta unidade hospitalar. Pense nisso. Afastei-me às pressas. Não tínhamos tempo a perder e eu gastara minutos preciosos. A caravana chegou e nossa sensibilidade foi inundada por gritos, lamentos, reclamações e toda sorte de impropérios. Alguns exigiam especial atenção, alegando sua condição social. Outros proferiam queixas quanto à demora em receber ajuda, ou pediam que telefonássemos aos médicos, dos quais eram clientes e com os quais estavam acostumados. Outros, ainda, reclamavam a presença da família, que não viam há muito. A todos tínhamos que receber com carinho e respeito, dentro das suas características pessoais, encaminhando-os para atendimento. Os médicos socorriam um por um, medicando-os em regime de urgência. Procedia-se a higiene pessoal, faziam-se curativos. Dentro de algum tempo, todos estavam acomodados em alvos leitos, limpos, acolhedores e aquecidos, recebendo alimentação nutritiva e reconfortante. Algumas horas depois, quando o movimento já diminuíra de intensidade, ao transitar por um corredor, portando uma bandeja com medicamentos que a irmã Clara pedira, ao virar uma esquina trombei com alguém que vinha em sentido contrário. Um tanto irritado, não me contive. Ei! Não vê por onde anda? Estava limpando o chão e não vi aproximar-se. Desculpou-se o outro. Só então olhei com atenção e notei que era um atendente dos mais humildes. Trazia nas mãos um esfregão e um balde com a líquido desinfetante, que agora estava caído no chão, entornado. Sua fisionomia não me pareceu estranha. Senti imensa vergonha da minha atitude e afirmei: eu é que lhe peço desculpas. Estamos trabalhando há horas e, compreendo. Certamente está exausto. Hoje foi um dia de grande movimento. É verdade, mas isso não me dá o direito de destratar ninguém. Você também deve ter trabalhado muito. Peço-lhe perdão. Estendi-lhe a mão, apresentando-me: sou César Augusto. Ele me olhou de forma especial. Tinha aparência comum. Pele morena, nariz proeminente, olhos grandes e amendoados com expressão diferente, cabelos escuros ondulados, cujo comprimento ia até o pescoço, um tanto grisalhos. Certamente, não era muito de falar. Permaneceu calado por alguns momentos, depois respondeu, apertando a minha mão estendida: chamo-me Hassan. Descendência árabe? Sim. Nunca o tinha visto por aqui. Desde quando trabalha no hospital? Há pouco mais de um mês. Vim de um posto de serviço próximo da terra, em regiões mais densas. Ah! Muito bem, Hassan. Prazer em conhecê-lo. Até logo. Afastamo-nos. Cada um foi para seu lado. A imagem daquele homem, porém,
Não me saía da cabeça. Onde já o teria visto? Por mais que rebuscasse na memória, não conseguia descobrir. Ora, pensei, deve ser parecido com alguém que conheço. Não devo perder tempo com isso. Contudo, não conseguia esquecer o rosto daquele homem. Confesso que não me causou boa impressão. Alguma coisa nele me incomodava, provocando mal-estar. Coitado! Eu fora realmente rude com ele. Na verdade, era ele que não deveria ter ficado com uma impressão muito favorável a meu respeito. E com toda a razão. O plantão estava terminando e logo outra turma assumiria nosso lugar. Estava realmente exausto. Talvez nunca tivesse ficado tão cansado. Ao retornar para casa com os amigos, permaneci calado. Os outros também não demonstravam ânimo para conversar, por estarem tão esgotados quanto eu. O silêncio era geral. Tive vontade de sentar-me na varanda. Eduardo me acompanhou. Os outros companheiros, que iriam dar plantão, já tinham saído, e os que chegaram foram dormir. Assim, tudo era paz e quietude. Aquele lugar da nossa casa sempre conseguia proporcionar-me tranquilidade e restaurar meu equilíbrio. Mas, nesse momento, tinha a mente assoberbada. A certa altura, olhando o céu estrelado, não contive o desabafo. Hoje exorbitei. Como assim? Eduardo, agora estou convencido de que, apesar de tudo o que aprendemos aqui, não mudei nada, respondi com gravidade. O que aconteceu? Indagou, atencioso. Relatei a ele, minuciosamente, o que se tinha passado, sem omitir nada. O episódio da enfermaria 6, com Gustavo, e, depois, a trombada com servidora Sam. E terminei, dizendo, é imperdoável. Não consegui me controlar. Primeiro, com um pobre viciado. Depois, com um faxineiro. O que está acontecendo comigo? Colocando minha mão no braço, Eduardo pensou um pouco e considerou, não está acontecendo nada de extraordinário com você, César. A verdade é que somos todos imperfeitos. Sob uma tensão muito grande, seu emocional sofreu certo desequilíbrio. O que, até certo ponto, é natural, tendo em vista o estágio evolutivo em que transitamos. Tudo pode ser reparado. Eu, porém, continuava inconformado, mas não podia ter acontecido. Se nós, que tanto temos estudado e aprendido, nos comportamos dessa maneira, o que esperar dos outros? Fiquei irritado com o mau humor e o pessimismo de um viciado em drogas, que, sei perfeitamente, está em tratamento e passando pelas dificuldades naturais de um recém-chegado à nossa esfera. Eduardo deixou que eu desabafasse sem interromper. Fiz uma pausa, levando a mão à cabeça. Depois, prossegui, e o mal-estar que o pobre Sam me causou? Que coisa estranha, Eduardo. Ah, você o conhece? Não. Bem, então não pode avaliar o que senti. Esqueça. Tudo isso passa. Quando o encontrar outra vez, verá que as coisas estarão diferentes. Queira Deus que você tenha razão. Bem, é tarde e precisamos descansar um pouco. Temos trabalho daqui a algumas horas. Despedimos-nos e cada um foi para seu quarto. Todos já estavam recolhidos. Deitei-me, mas o problema não me saía da cabeça. Por quê? Por quê? Fechei os olhos, buscando a elevação de pensamento. Mentalizei a imagem de Jesus, e ela surgiu, na acústica da alma, clara e nítida, como no dia em que assistimos ao filme relativo a seu Calvário. Os braços do Mestre estavam estendidos em minha direção e suas mãos pareciam abençoar-me. Chorei. Chorei muito. Reconhecia que falhara perante mim mesmo, perante meus semelhantes. Sentia-me culpado e considerava-me indigno dos mestres que tivera desde que aportara na espiritualidade. O que pensariam eles de mim se soubessem como agira? Orei como há muito tempo não orava. Abri o coração, expondo meu íntimo, e supliquei o amparo do Criador para minha alma necessitada de luz. Estava assim entregue a mim mesmo, quando uma branda luminosidade, como fumaça esbranquiçada, começou a se formar à minha frente, no alto. Atento, percebi que lentamente surgiam os contornos e, logo, a figura de um homem deparou-se diante de meus olhos maravilhados, a fitar-me com brandura. Era um romano.
Envergava uma touga branca, de tecido luminescente, com uma faixa azul celeste a contornar-lhe a cintura. Seu rosto tinha uma expressão serena e leve e sorriso bailava-lhe nos lábios. E, coisa curiosa, nas mãos trazia um pergaminho escrito com letras e bordas douradas, que eu não conseguia ler. A presença dessa entidade encheu meu coração de alegria e emoção. Sabia que éramos conhecidos de épocas remotas, embora não me lembrasse de quando. Respeitoso, agradeci mentalmente a visita que tanto me reconfortava. Quando o nobre visitante começou a falar, sua voz fez reacender em mim imensa saudade de algo que ficara perdido no tempo. Tudo está indo muito bem. Não exijas demasiadamente de ti mesmo. A evolução é produto do próprio esforço e que só o tempo concluirá. Estamos juntos desde eras remotas, meu filho, e continuaremos unidos pela eternidade. Não desanimes, seja qual for a dificuldade. Confia sempre e prossegue lutando e servindo. Aproveita o momento que passa e a oportunidade que surge radiosa em teu caminho, para reparar erros do pretérito e refazer ligações com velhos companheiros de romagem terrena. Logo terás a resposta para tuas indagações. Que o Senhor da vida te proteja e ilumine sempre. Parou de falar. Ansioso, eu desejava perguntar quem era ele, onde nos teríamos conhecido, quais nossos vínculos, mas não conseguia articular palavra. A emoção era intensa e um nó na garganta impedia que falasse. Do mesmo modo como havia chegado, afastou-se repentinamente, diluindo-se sua imagem aos poucos, como poeira cósmica. As lágrimas voltaram a cair, abundantes. Agora, porém, de felicidade. Um grande bem-estar inundava minha alma. Sabia que teria de lutar, e lutaria. Ânimo renovado, repassava as palavras que a nobre entidade proferira, ultimamente compreendendo o que me competia fazer. Quanto aos companheiros do passado, nada poderia fazer no momento, evidentemente. Teria que esperar que surgissem para as reparações e entendimentos necessários. Todavia, outras coisas poderia fazer no presente. Procuraria Gustavo e a Sam para tratá-los de forma diferente, modificando, assim, minha conduta, sobre os ditames da fraternidade legítima. Novamente elevei pensamentos de gratidão a Deus pela ajuda inesperada que me proporcionara na presença desse amigo de altas esferas. Logo, brando sono dominou-me e adormeci tranquilo e feliz. 13. Visita inesperada. Utilizando o tempo de que dispunhamos, procurávamos adequar as atividades para atender a todas as áreas com as quais nos comprometemos. Assim, passamos a visitar a casa de José Domingos periodicamente. Era com o grande prazer que víamos as mudanças que se operavam em Viviane. Cheio de desejo de servir, dedicava-se à família com carinho e determinação. Algo dentro dela promovera alterações profundas. Basicamente, permanecia a mesma, contudo se tornara mais mansa, mais compassiva, mais amorosa. Havíamos estabelecido um plano de ajuda à família Morgado. Nesse dia, quando chegamos, Marilda terminava os cuidados com o irmão e preparava-se para buscar mais serviço na casa de Dona Benedita, para a qual estava trabalhando, como tinha se proposto. Adriano e eu a acompanhamos. Os outros permaneceram ao lado do enfermo. Dona Benedita recebeu com satisfação. Que bom vê-la, Marilda. Como vai o Zé? Vai bem, Dona Benedita, obrigada. Vim saber se a senhora tem serviço para mim. Graças a Deus que você veio, minha filha. Estou cheia de costuras e ainda bem que tenho você para me ajudar. Sente-se e espere um minuto. Vou buscá-las. Marilda acomodou-se, contente. Dona Benedita tinha o condão de transformar sua atitude generosa, fazendo com que parecesse que Marilda é que lhe prestava um favor, e por isso também lhe era grata. Enquanto aguardava, relanceou os olhos pelo ambiente. Sobre uma pequena mesa lateral havia um livro. Por nossa sugestão, a jovem aproximou-os e tomou nas mãos. Leu o título, O Evangelho segundo o Espiritismo. Interessada, sentou-se novamente e começou a folheá-lo, abrindo-o ao acaso. Diante de seus olhos surgiram as palavras do Cristo que abrem o capítulo 6 desse livro admirável,
Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que sou brando e humilde de coração e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. As palavras de Jesus ecoaram em sua alma sedenta de consolação, causando-lhe intenso bem-estar. Continuo lendo. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação em a fé no futuro, em a confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar os homens sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida. As aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: Vinde a mim todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Estava tão interessada na leitura que nem percebeu que Dona Benedita voltara e estava esperando, a seu lado, com a sacola de roupas na mão. Um tanto constrangida, Marilda desculpou-se. Desculpe-me, Dona Benedita, não deveria ter mexido em suas coisas, mas este livro chamou minha atenção e não pude resistir. A dona da casa sorriu, compreensiva. Não tem importância, Marilda. Se estiver interessada, pode levá-lo. Posso mesmo? Muito agradecida, Dona Benedita. Fiquei surpresa. Não sabia que a senhora se interessava por religião. É que nunca tivemos oportunidade de conversar sobre o assunto. Sou espírita. Espírita? Surpreendeu-se a outra. Sim. Sabe o que é a doutrina espírita? Não. Pois então, leia este livro e depois conversaremos com mais calma. Marilda agradeceu novamente e despediu-se, levando as roupas e o livro de encontro ao coração. Estávamos satisfeitos com o andamento do caso. Chegando em casa, logo começou a trabalhar. Dona Benedita era patroa compreensiva, mas tinha urgência do serviço. Deixamos nossa amiguinha entregue às suas tarefas e aproveitamos o tempo para fazer outra visita. Acompanhando Henrique, dirigimos-nos a uma movimentada rua no centro da cidade, parando defronte do consultório do Dr. Vinícius. Ele estava atendendo, e na sala de espera encontravam-se 3 pessoas aguardando. Entramos. A um canto da sala, pusemos-nos a observar seu trabalho. Era um profissional sério, competente e criterioso. Entre uma consulta e outra, porém, percebemos seu pensamento, preocupado. Desde alguns dias, instalara-se-lhe na mente o desejo de rever um antigo paciente. Havia anos que não tinha notícias dele, mas se lembrava de que, muitas vezes em sonhos, ele lhe aparecia ou acusava de alguma coisa. Nos últimos dias isso não mais ocorrera, mas lhe ficara o desejo de saber o que era feito dele. O nome do cliente, José Domingos Morgado. Mente racional, sempre direcionada para a ciência, Vinícius não entendia o que estava acontecendo. Seu amigo Orlando, adepto do espiritismo e a quem confidenciara a estranha situação e o mal-estar que sentia, aconselhou-o a ir a um centro espírita, pois estava precisando tomar passes. Vinícius riu na cara dele. Não acreditava nessas coisas sobrenaturais. Achava que eram crendices, superstições do povo ignorante. Quando terminou os atendimentos, nos aproximamos e Henrique sugeriu-lhe que fosse visitar o antigo cliente. Mas agora, pensou em voz alta, sem se dar conta de que estava a conversar com alguém. Por que não? Suas consultas terminaram por hoje. Aproveite a oportunidade. Não deixe o tempo passar em vão. Aceitando a sugestão, ele murmurou, bem lembrado. Acho que vou agora mesmo. Chega de adiar. Vou procurar a ficha e ver o endereço. Certamente ainda estará em nosso arquivo. Logo, com um papel na mão em que anotara cuidadosamente o endereço, ele tira o carro da garagem e dirige-se a bairro miserável da periferia. Mal sabia ele que não estava só. Junto dele seguíamos todos nós, aboletados no veículo. Chegando ao endereço, Vinícius bateu na porta e logo uma mocinha veio abrir. Era Marilda. Boa tarde, cumprimentou ele, sem saber que desculpa dar para sua presença ali. Ao vê-lo parado na porta, Marilda, que já o tinha visto na rua, reconheceu e sorriu, estendendo-lhe a mão efusivamente.
Doutor Vinícius. Que prazer. Entre, por favor. Ela não perguntou a razão da sua visita, mas ele sentiu necessidade de justificar-se. Sabe, vim atender um paciente aqui perto e lembrando-me de José Domingos. Que gentileza sua. Venha, vou levá-lo até o quarto de meu irmão. Como é seu nome? Marilda. Mais tranquilo pelo acolhimento da mocinha, o médico acompanhou. Chegando ao quarto do enfermo, sentiu o coração se confranger ao ver o rapaz estirado no leito. Como ele está passando? Perguntou. Bem. Saúde é o que não lhe falta. Não é, José Domingos? O rapaz olhou o homem à sua frente e o reconheceu. Grunhiu, virando a cabeça para a parede, como sempre fazia quando estava descontente. Vim visitá-lo, José Domingos. Como vai? E, voltando-se para Marilda, perguntou, alimenta-se bem? Sim. Estamos em dificuldades, mas para ele, pelo menos, nunca falta comida, falou com orgulho. O médico entendeu. Pelo estado precário da habitação, percebeu que deveria faltar dinheiro para as necessidades básicas de sobrevivência. Abriu a maleta, tirou o estetoscópio e começou a examiná-lo. O paciente agora estava intrigado. Dorme bem? Não muito, doutor. Acorda várias vezes por noite. Acho que tem pesadelos. Nestes últimos dias, porém, está dormindo melhor. Terminado o exame, Vinícius tirou da maleta uma pomada, entregando-a para Marilda. Passe esta pomada após a higiene, nos locais das escaras. Vai amenizar os sofrimentos dele. Antes de sair, inclinou-se para o doente, afagou-lhe os cabelos e disse com gentileza, José Domingos está bem. Virei outras vezes visitá-lo. Se precisarem de alguma coisa, me procurem. Marilda agradeceu, mas, um pouco constrangida, explicou, Dr. Vinícius, não temos com que pagar-lhe, não se preocupe, Marilda. Não terão que pagar nada. A propósito, onde estão seus pais? Mamãe está trabalhando e papai está procurando emprego. Está desempregado? Sim. Entregue-lhe meu cartão e diga para me procurar. Talvez possa arranjar-lhe alguma coisa. Que Deus o abençoe, doutor. Qualquer serviço serve. Despediram-se. O médico deixou aquela humilde casa aliviado. Interiormente, sentia enorme bem-estar. Sensação agradável de dever cumprido, como se tivesse realizado algo que há muito deixara por fazer. Um estranho sentimento de que laços mais profundos o uniam ao enfermo passou a dominar-lhe o íntimo. Voltaria outras vezes. Um grande desejo de auxiliar a família Morgado, tornando-lhe a vida mais fácil, acudia-lhe à mente. A figura daquela mocinha, uma menina ainda, cuidando do enfermo o comovera profundamente. Sentia-se bem junto dela. Assim, com pensamentos altamente positivos, retornou a seu lar. Na casa dos Morgados, Marilda, por sua vez, também se emocionara com a visita do médico. Percebera que José Domingos olhara com desconfiança, no início, mas a atitude do visitante, sincera e digna, demonstrando carinho e interesse, o vencera. No final, o Zé já estava mais sereno. Agradecendo a Deus, Marilda abriu o Evangelho e começou a ler em voz alta para o irmão. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. À medida que lia, José Domingos se foi aquietando, parecendo prestar atenção nas palavras, até adormecer. Nós, na espiritualidade, estávamos satisfeitos. Tudo caminhava segundo o previsto. Certos de que tudo estava em paz e após orarmos em conjunto, partimos, deixando Jeremias como guardião da família. 14. Esperança renovada. Nos dias seguintes, quando voltamos à casa dos Morgados, encontramos o ambiente modificado. Marilda, que se afeiçoara à leitura do livro que a costureira lhe emprestara, trazia a mente inundada de belos pensamentos. Ela, que gozava de natural elevação espiritual, agora sentia que os ensinamentos do Evangelho lhe falavam ao coração, como que complementando-a. Eram ideias que trazia inatas, das quais tinha agora a comprovação através das leituras. Uma sensação de bem-estar e de paz, além daquela que já experimentava normalmente,
passou a dominá-la. Viviane solicitara a Henrique permissão para ficar alguns dias na casa, para colaborar com mais eficiência, o que ele aprovou, afirmando: em virtude dos compromissos que você tem com o grupo, acho uma excelente ideia estreitar ligações. Sabe como agir e quais são os nossos objetivos. De resto, manteremos contato, além de estarmos sempre por aqui. Foi com grande satisfação que Viviane ali permaneceu, junto com Jeremias, participando mais diretamente da vida da família. Naquela noite, Marilda contou aos pais sobre a visita do Dr. Vinícius, o que os deixou muito intrigados, porquanto não viam o médico havia muito tempo. Contudo, ficaram contentes e agradecidos, pois, na situação em que estavam, qualquer ajuda era bem-vinda. Especialmente essa, que dizia respeito a um emprego, deixou Antonino mais esperançoso. Assim, no dia seguinte, logo bem cedo, ele tomou um banho, se arrumou o melhor que pôde e, com as bênçãos e incentivo da família, foi até o consultório do médico. Lá chegando, disse à secretária que queria falar ao doutor, mas ela perguntou, torcendo o nariz: é consulta? Não, senhora. Só quero falar com ele. A moça mediu o homem dos pés à cabeça e, percebendo a sua humilde condição, fez pouco caso. Vai ter que esperar. Está bem, disse Antonino, sentando-se. A secretária apontou à porta da rua. Aqui não. Lá fora. Não fosse sua situação de necessidade extrema, Antonino teria ido embora no mesmo instante. A vontade era de dizer algumas verdades para aquela moça de voz áspera e nariz empinado. Todavia, baixou a cabeça e saiu da sala. Encostou-se numa árvore e passou a esperar. Ao cabo de 4 horas ainda estava lá. Como não visse mais ninguém sair, resolveu saber da secretária se tinha chegado sua hora. Nesse preciso instante, ela deixava o prédio. Antonino indagou: o Dr. Vinícius vai me atender agora? O doutor saiu para almoçar. Não está vendo que estou fechando o consultório? Sim, mas a senhora me disse que, sei o que eu disse, que o senhor teria de esperar. Infelizmente, Dr. Vinícius é um médico muito ocupado e os clientes vêm com hora marcada. Volte mais tarde. A que horas o doutor retorna? Às 15 horas. Antonino agradeceu e a moça afastou-se, pisando duro. Encostado na árvore, mal podendo se suster em pé, ele pensava o que fazer. Voltar para casa era impraticável. Morava muito longe e não tinha dinheiro para pagar uma passagem de ônibus. Para ir andando, levaria tanto tempo que, quando lá chegasse, estaria na hora de voltar. Além disso, ele se sentia extremamente fraco. Tomara apenas uma caneca de chá pela manhã, antes de sair. Já passava das 13 horas e estava faminto. O estômago dava voltas e as pernas tremiam. Engolindo o amor próprio, resolveu bater em alguma casa e pedir um prato de comida. Muniu-se de coragem e andou por uma rua lateral, mais tranquila, onde tinha avistado muitas residências ricas. Tocou a campainha daquela que lhe pareceu mais simpática. Logo uma criada veio atender. Humildemente, explicou que estava com fome e pediu um prato de comida. A mulher olhou-o com desconfiança e disse: você não acha que ainda é bastante forte para trabalhar? Toma vergonha. Não tem comida não. Fora, vagabundo. Com o rosto corado de vergonha e humilhação, Antonino afastou-se, os olhos úmidos de pranto. Enxugou as lágrimas e prosseguiu. Quem sabe, na outra casa, seriam mais generosos. Bateu na próxima, na outra, e na outra. Em todas elas foi escorraçado impiedosamente. Sem coragem para novas tentativas, sentou-se na calçada, desanimado. Viviane, que o acompanhara, procurava em vão manter-lhe o bom ânimo e esperança, ao mesmo tempo em que tentava abrandar o coração das pessoas que o atendiam. Mas tudo em vão. Não havia ninguém que estivesse com as antenas psíquicas ligadas e que pudesse ouvi-la. Está com fome? Perguntou uma voz suave. Só então Antonino notou um velhinho acomodado na calçada, perto dele. Sem disposição para falar, acenou afirmativamente com a cabeça. O ancião deu uma risadinha e estendeu o braço. Logo vi.
Sei bem o que é passar fome. Mas comigo agora é mais fácil. As pessoas sentem pena de um velho andarilho como eu. Tome. Só tenho este pedaço de pão duro. Se quiser. Viviane abraçou o velhinho e beijou-lhe o rosto enrugado, envolvendo-o em vibrações carinhosas, cheia de gratidão. Antonino aceitou o oferecimento, pegando com as duas mãos. Agradeço-lhe, amigo, é mais do que tive em casa hoje para comer. Comeu com satisfação. Aquele pedaço de pão tinha caído do céu. O seu benfeitor abriu uma sacola que colocara ao lado e ofereceu, tirando uma garrafa. Aceita um gole de cachaça. O pai de Marilda teve vontade de aceitar. Porém, recusou delicadamente. Não, obrigado, amigo. Estou procurando emprego. Ah! E tem esperança de encontrar? Muita. Um doutor pediu que viesse falar com ele, mas vou ter que esperar. Desejo-lhe boa sorte, disse o velho à guisa de despedida. Levantou-se. Jogou a sacola no ombro e foi embora com passos trôpegos. Antonino acompanhou sua figura até desaparecer na esquina. Seu coração estava cheio de gratidão. Junto de um miserável, em pior condição do que a sua, fora encontrar ajuda, quando ninguém com dinheiro quis socorrê-lo. E nem ao menos perguntar seu nome. Mais refeito, caminhou até uma praça procurando água. Estava com sede. Depois de saciá-la, voltou ao consultório médico. A secretária retornou também, abriu a porta e os clientes começaram a chegar. Não viu o doutor entrar. O doutor Vinícius ainda não veio? Perguntou a moça. Já. Está consultando. Surpreso, Antonino exclamou, mas estou aí fora faz tempo e não o vi. É que ele entra com o carro pelo estacionamento ao lado, explicou ela. Ah! Só então Antonino compreendeu que ficara olhando a porta e por isso não viu o médico chegar. No término do dia, após muito esperar, finalmente a secretária chamou Antonino. O doutor ia atendê-lo. Quando o pobre homem entrou na sala, fresco e agradável, o médico perguntou-lhe, como é mesmo seu nome? Antonino Morgado, seu criado. O que deseja? Bem, doutor. O senhor entregou este cartão para minha filha e deixou recado para eu vir procurá-lo. Então, aqui estou. Somente aí lembrando-se do caso, o médico desculpou-se. Que cabeça minha. Sabe como é, hoje tive um dia cheio. Esperou muito tempo, Antonino. Um pouquinho, mas não tem importância, disse sorrindo. Ótimo. Escute, estou precisando de um guarda noturno para minha casa. O empregado que fazia esse trabalho saiu. Caso aceite, o serviço é seu. Radiante, Antonino esqueceu todas as horas de espera, o sofrimento, a humilhação. Teve vontade de se ajoelhar aos pés do médico. Em vez disso, contendo-se, respondeu satisfeito, aceito, sim, doutor. Esse emprego veio na hora certa. Quando começo? Depois de acertarem os detalhes, Antonino pegou o endereço da residência do médico e agradeceu ainda uma vez. Antes de ele sair, Vinícius pensou um pouco e, acatando sugestão de Viviane, tirou um maço de notas do bolso e deu ao novo empregado. Isto é um adiantamento para suas primeiras despesas. Sei que esteve desempregado alguns meses e precisará comprar algumas coisas, até umas peças de roupa. O uniforme será fornecido por mim. Antonino estava em estado de graça. Não via a hora de chegar em casa e contar aos familiares a grande novidade. Passou num supermercado, fez uma compra e voltou carregado de pacotes. Alegria e esperança tomaram conta de Alzira, que chorou de contentamento. Marilda aproveitou o momento para dizer, devemos agradecer a Deus as bênçãos recebidas neste dia. Sinto que grandes mudanças estão ocorrendo. Neste livro que Dona Benedita me emprestou está a resposta para todos os nossos problemas e questionamentos. Assim, naquela noite, antes do jantar, que para eles foi um verdadeiro banquete, oraram juntos, elevando o pensamento a Jesus e agradecendo as bênçãos recebidas. Para que José Domingos pudesse participar, fizeram a prece no quarto dele. Marilda leu um trecho do livro, que espalhou consolação e paz entre os participantes, com grande aproveitamento de Alzira e Antonino. Dessa forma,
Mesmo sem o saberem, haviam inaugurado o culto do Evangelho no lar naquela morada singela. Emanações de luz vertiam do alto, envolvendo toda a casa e seus moradores.